Agora quero que você abra comigo o capítulo 14 do Evangelho de Lucas. O capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Vou pular a pequena história que ia contar. Vou deixá-la para amanhã à noite e vou direto para esta mensagem. O capítulo 14 do Evangelho de Lucas, começando no versículo 16. Jesus havia sido convidado para uma ceia. Ceia é uma palavra antiga para o que chamamos de jantar, o jantar da noite. Para mim, isso significa uma parada no McDonald's, um hambúrguer, ou enviar alguém até a Pizza Hut para me trazer uma pizza. Mas naquela época, chamavam isso de ceia, e quando estou em casa, chamamos de ceia. Mas minha esposa está aqui esta noite e não conseguimos ir para casa tanto quanto antes, porque não temos mais filhos em casa. Temos 2 cachorros e passamos lá de vez em quando para dizer oi. Eles cuidam do nosso lugar para nós. Se você aparecer por lá, eles vão te lamber até cansar e abanar o rabo, de tão felizes que ficam em ver alguém. Então ele lhes disse: um certo homem preparou uma grande ceia e convidou muitos. Agora, Jesus está contando uma história. Ele já fez várias coisas que deixaram seu anfitrião embaraçado. Estava na casa de um fariseu e curou um homem naquele dia, embora fosse sábado, e isso não era permitido segundo eles. Ele disse: tudo bem, se você tiver um boi que caiu em um poço, você não o ajudaria a sair desse poço no sábado? E eles ficaram em silêncio. Jesus sabia que eles estavam sem resposta, e então contou outra história sobre um casamento. Depois, ele conta esta história. Um certo homem preparou uma grande ceia e convidou muitos. Em outras palavras, ele convidou muita gente e enviou seu servo na hora da ceia para dizer àqueles que já haviam sido convidados: venham, porque tudo já está pronto. Naquela época, costumavam enviar os convites com semanas de antecedência e depois, 1 ou 2 dias antes do jantar, enviavam outro convite, um convite mais pessoal para virem. E eles não se sentavam em cadeiras como nós fazemos, nem tinham etiquetas de nome na mesa. Simplesmente chegavam rapidamente. Às vezes, até bagunçavam a mesa para conseguir o melhor lugar, para ficarem perto do anfitrião, pegar a melhor comida ou o melhor vinho. E era assim que chegavam. Mas Jesus estava nesta refeição, e ele havia sido convidado, e estava sentado lá, contando a história de outra ceia. Ele contou esta história para ilustrar uma verdade espiritual. Então, este homem enviou seu servo na hora da ceia para dizer a todos: venham, pois tudo já está preparado. E todos, de comum acordo, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-los. Peço que me desculpe. E outro ainda disse: casei-me e por isso não posso ir. Então, aquele servo voltou e contou essas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa ficou irado e disse ao servo: vá depressa para as ruas e vielas da cidade e traga os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E o servo respondeu: Senhor, fiz tudo como ordenaste, mas ainda há lugar. E o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e cercas, e insista para que venham até minha casa, para que fique cheia. Pois vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Enquanto comia, Jesus usava essas 2 histórias para falar sobre uma verdade muito séria, pois aquelas pessoas a quem se referia tinham uma necessidade especial. Li outro dia e vi na televisão sobre um novo scanner corporal que consegue monitorar alterações químicas mínimas em células doentes, praticamente em tempo real, enquanto acontecem. Um olho que tudo vê, que revela tudo o que há de errado em seu corpo. Agora, Deus também tem um scanner, e Deus está te escaneando esta noite. Ele está examinando o seu coração, sua mente, sua alma e seu espírito. E ele vê a necessidade espiritual em sua vida. Jesus estava dizendo que todos nós temos uma necessidade espiritual. Há uma culpa universal. Todos somos culpados de quebrar a lei de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3. Agora sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob a lei, para que toda boca seja calada
e todo o mundo fique culpado diante de Deus. Ninguém estará no julgamento dizendo: Senhor, eu não fiz isso. Esse scanner tem registrado tudo desde o momento em que você foi concebido no ventre de sua mãe. Os computadores estão rodando. Os filmes foram gravados, não apenas de suas ações, mas também de seus pensamentos. Agora, as leis dos homens podem mudar, mas as leis de Deus jamais mudam. Talvez você diga: mas eu só quebrei uma ou duas das leis de Deus. Se você quebrou apenas uma lei, uma única vez, ele diz que você quebrou todas. Pois quem guardar toda a lei e tropeçar em um único ponto, torna-se culpado de todos, escreveu Tiago no 2º capítulo, verso 10. E então as Escrituras dizem que estamos mortos. Em Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Nosso espírito, nossa alma, está morta para Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5 que estamos mortos enquanto vivemos. Estamos vivos fisicamente, mas nossa alma, nosso espírito que vive dentro de nós, o verdadeiro eu, que poderia ter comunhão com Deus, está morto. Estamos mortos para com Deus. E quando estamos mortos para com Deus, estamos mortos uns para com os outros. Essa é a razão pela qual temos guerras, tensões em casa e tantas dificuldades para nos entendermos. Estamos mortos para com Deus. E quando estamos separados de Deus, estamos separados uns dos outros. Ouvi certa vez o bispo Caldwell, presidente da Federação Luterana Mundial. Ele disse para mim: quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais